Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, terça-feira, 17 de setembro de 2024, estamos na 24ª semana do Tempo Comum. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 11 a 17. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: Não chores. Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: Jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, o evangelho de hoje, ele parece uma prévia da cruz. Ou seja, o que aconteceu lá na cruz parece que está acontecendo aqui. Onde, amados irmãos e irmãs, o filho e a mãe são separados pela paixão, são separados pela morte do filho. Por isso, amados irmãos e irmãs, nesse momento que Jesus se depara com essa situação, ele sente compaixão da mãe. E, num ato, amados irmãos, de misericórdia, de compaixão para com a mãe, devolve aos braços da mãe o filho vivo. Vejam, só repetindo, Jesus vê aquela mesma situação que ele vai passar com Maria. E então ele pega, devolve o filho, então, vivo, à sua mãe. Mas, amados irmãos e irmãs, o mesmo ele não poderá fazer por Maria, não vai poder fazer pela sua própria mãe. E assim, amados irmãos e irmãs, para não deixá-la, para não deixar Maria desamparada, ao ver sua mãe e junto dela o discípulo que ele amava, Jesus diz à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois diz ao discípulo: Eis aí a tua mãe. E assim, amados irmãos e irmãs, para mim, no caso, Padre Manuelito, eu vejo uma situação bastante interessante. Até mesmo, para mim, aqui é uma prova de que Maria não teve outros filhos. Por quê? Porque se ela agora, com a morte de Jesus, diante da cruz, com a morte de Jesus, Jesus não precisaria dar a mãe ao discípulo, nem o discípulo à mãe, se Maria tivesse outros filhos, seria natural, se ela tivesse outros filhos, que o filho que vem depois, o segundo filho, simplesmente assumisse a responsabilidade que seria do primeiro, que seria do primogênito, porque justamente naquele momento, Maria ia ficar totalmente desamparada. Não é como hoje. Hoje nós temos aposentadoria, mas na época de Maria não existia. Então, quem era a aposentadoria do filho, era justamente o filho mais velho. E, na falta do filho mais velho, o filho que viria depois que é a responsabilidade de cuidar, então, da sua mãe. E assim, amados irmãos e irmãs, relembrando, Maria, Jesus dá Maria como mãe ao discípulo amado e dá o discípulo amado como filho a Maria, Filho, eis tua mãe, mãe, eis o teu filho. E nós, amados irmãos, nós como igreja, vejam, eu e você como igreja, assim como São José, vejam, o esposo de Maria, lembre quando o anjo diz a São José:
Não tenhas medo de receber Maria como esposa, porque ela concebeu do Espírito Santo. Assim também, amados irmãos e irmãs, né? Maria, vejam, foi acolhida por José como esposa. E nós também acolhemos Maria como mãe. E não só como mãe, também como mestra. Pois o que nela foi gerado, amados irmãos e irmãs, é do Espírito Santo. Por isso, amados irmãos, hoje Maria é mãe da igreja. Não de criaturas carnais, né? Mas daqueles que nasceram da água e do Espírito. Daqueles que, como ela, amados irmãos, disseram: faça-se em mim segundo a tua palavra, né? Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.